Graça e paz eu desejo para você. A mensagem de hoje se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 12, que está escrito assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Oh glória! Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. E o texto está dizendo aqui que Deus nos dá gratuitamente. Se tem algo que nós precisamos nessa vida, tal qual a nossa respiração, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence, aquele que nos guia em toda a verdade, é aquele que nos ensina. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus diariamente, que nós chamamos de batismo diário do Espírito. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, e também diz no livro de Lucas, lá diz assim: vós que sois pais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Espírito Santo àquele que lhe pede. Quanto mais dará Deus o Espírito Santo àquele que lhe pede. Tem outra tradução fala que quanto mais dará Deus as coisas boas aqui se está referindo ao Espírito Santo. Então, meu amigo, como eu disse a você, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós morremos espiritualmente falando. Ninguém irá ao céu se ele não tiver o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que um dia o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul e ele ficou perdido. Ele morreu perdido, porque o Espírito Santo se retirou dele. Por quê? Por que o Espírito Santo se retirou dele? Porque ele rejeitou o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele se retira na vida daquele que o rejeita. E para que o Espírito Santo saia da vida de uma pessoa, isso é ele sofrendo uma rejeição diária. É o que a palavra de Deus fala que é do pecado que não há perdão. O próprio Cristo disse: se a gente falar contra Deus, seremos perdoados, mas falar contra o Filho será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não há perdão. Então, a rejeição do Espírito é o pecado que não há perdão. Isso é diário. Então eu rejeito, o Espírito Santo fala comigo hoje, eu rejeito, fala comigo amanhã, estou rejeitando, depois estou rejeitando, chega a hora que ele não fala mais, ele sai. Aí eu estarei perdido. Então eu preciso ter a consciência de ter o Espírito Santo na minha vida, de ter o batismo diário do Espírito Santo. Então eu preciso pedir a Deus. Pedir, clamar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, batiza-me hoje com o Espírito Santo. E o texto fala que ele nos dá gratuitamente. E no verso 13, o apóstolo Paulo fala assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Então, o que Paulo falava, o que Paulo pregava, não era nada de sabedoria humana. Mas o que ele falava, o que ele pregava, era ensinado, movido pelo Espírito Santo. É o que nós precisamos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a mim. Fica com ele. Um forte abraço.